Shalom, shalom. À tarde com a Torá, estamos no ar, seguindo em direção a São Paulo, Sinagoga 7, junto com o Rabino Yaakov Gerenstad, para a nossa reunião, a terceira refeição de Shabbat, bem como estarmos ali reunidos com todo o povo, Bnei Noach, São Paulo, capital. E nós estamos aqui com o pessoal, aí ó, o pessoal aí ó. Shalom, shalom pessoal. Aí. E pela graça do Eterno estamos aqui então hoje, né, dia 13 de agosto do ano de 2022. E pelo nosso calendário judaico hoje é dia 16 do mês Av, do ano 5782. Estamos no sagrado dia do Shabat, então é o dia de encerrarmos a nossa paraxá semanal. Vaitichanan é o nome da nossa paraxá, onde Moisés diz: eu implorei a Deus. Ele implorou. Esta é uma das 10 formas de fazer prece a Hashem. E Moshe, ele escolheu exatamente essa, Vaitichanan, eu implorei. Na realidade, Moshe estava implorando para Hashem um presente. Ele tinha méritos para, entre aspas, exigir, por assim dizer, né, alguma coisa da parte de Hashem. Mas não, ele escolheu exatamente Vaitichanan para pedir um presente. Então, o grande ensinamento que Moshe deixa aqui é que, acima de tudo, nós precisamos confiar que, de fato, Deus, ele nos dá presentes. Então, né, como ele é o Pai das misericórdias, ele nos concede essa graça aí, ok? Hoje é o 7º dia da semana, o sagrado dia do Shabat, e portanto nós estamos para encerrar a nossa paraxá da semana. A nossa paraxá da semana está no capítulo 7 de Devarim, dos versos 1 a 11. Entre outras coisas, né, que o Eterno fala para com Moshe fala para com o povo, né? Dentro desse aspecto aí, nos fala sobre a questão da posse da terra prometida, que agora esta nova geração vai tomar posse, né, da terra prometida. Então, nesse sentido, Moshe está orientando esta nova geração a tomar posse realmente da terra prometida. E ali, as 7 nações perversas, com todos os tipos de relações proibitivas, praticando todo tipo de idolatria, perversão, tanto no campo ético, moral, como espiritual. Então, nesse sentido aí, Moshe está dizendo as palavras de Hashem para que realmente tome posse da terra e não faça nenhuma associação com estas nações perversas. Qual o motivo? O motivo está exatamente no versículo de número 6 do capítulo 7 de Devarim, Deuteronômio, que diz: porque tu és um povo santo para o Eterno teu Deus, para lhe seres o povo querido acima de todos os povos que há sobre a face da terra, não por serdes mais numerosos que todos os outros povos. O Eterno vos teve afeição e vos escolheu, pois vós sois o menos numeroso de todos os povos, mas pelo amor que o Eterno tem por vós, e porque guardou o juramento que fez a vossos pais, o Eterno vos tirou com mão forte e vos remiu da casa dos escravos, da mão do faraó, rei do Egito. E saberás, pois, que o Eterno teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia para com os que o amam e cumprem os seus preceitos, até 1000 gerações, e paga em vida aos que o odeiam, fazendo-os perecer.
não tardará em dar a paga àqueles que o odeiam, e sim em vida pagará. E guardarás os mandamentos, os estatutos e os juízos que eu te ordeno para o cumprires. Então essa é a nossa aliá de hoje, a nossa leitura de hoje, para fecharmos a paraxá semanal. Vejam bem que Moshe está dizendo a esta nova geração que vós sois um povo pequeno, um povo menor de todas as nações. E por isso, ao possuir a terra, nós veremos mais para frente também que Moshe está dizendo, não falem que foi pelas suas próprias forças que vocês conquistaram a terra, mas sim o braço forte do Eterno que vos deu realmente a terra e as vitórias sobre as 7 nações perversas, né? Então por isso Deus se agradou de fazer de vós o menor e o mais fraco entre os povos, fazer de vós realmente um povo seu, especial, e por isso um povo santo para o Eterno seu Deus. Dentro desse aspecto, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele traz a mensagem para esta aliá, nos falando exatamente sobre o que? Algo interessante para nós estarmos refletindo sobre esse significado que fala, né? Que vós sois uma geração, um povo pequeno. Então o nosso Rebbe Menachem Mendel diz assim: uma fissão atômica espiritual. Você sabe que uma fissão atômica é uma explosão nuclear. E uma explosão nuclear, todos nós sabemos realmente os grandes e destrutivos efeitos que tem com essas bombas nucleares e coisas semelhantes. Para você ter uma ideia, veja bem o que é um átomo. Um átomo, qual é o tamanho de um átomo? O átomo ele mede 0,0000001 milímetros. Esse é o tamanho de um átomo. Ou seja, você sabe muito bem a medida de 1 milímetro. Mas agora, a medida de 0,0000001 milímetro. Esse é o tamanho de um átomo. Era exatamente isso que Moshe estava dizendo àquela nova geração. Vocês são como um átomo. Ou seja, parece insignificante, parece uma coisa sem sentido, sem valor, mas vejam bem outro aspecto dentro dessa questão atômica, em que você sabe quantos átomos um corpo humano tem? Você possui um corpo humano e sabe quantos átomos você é formado? A própria ciência diz que um corpo humano ele é formado por 7 octilhões de átomos. Imagine isso então. Você é 7 octilhões de átomos que o seu corpo humano é formado. Mas também não para por aí. Vejam bem que todo o corpo humano ele tem em torno de 10 trilhões de células. Quando Moshe estava dizendo, vocês são um povo pequeno, diante dos olhos das nações, insignificante. Mas veja bem o poder que Deus deu ao ser humano. E isso ele estava mostrando que você pode ser e você pode fazer uma fissão atômica espiritual. Ou seja, quando um átomo ele explode, ele forma uma cadeia de explosões e grande é a sua explosão. Nesse sentido, Moshe está dizendo que quando nós tomamos uma atitude dentro do campo espiritual, baseado nas Escrituras, nos 5 primeiros livros da Bíblia, livro de Salmos, por exemplo, também,
você pode surtir esse efeito num campo espiritual que vai repercutir em todo o nosso planeta, em todo o nosso universo e por toda a eternidade. Então o nosso mestre, o nosso professor, o Rav Menahem Mendel, ele nos fala que por mais que sejas tido como minoria ou um povo pequeno, isso pode levar a perguntar: como é possível assim esperar que cumpramos a nossa missão divina? Mesmo que possamos sobreviver, como pode uma pequena minoria influir sobre a maioria? Além disso, a assimilação e a guerra têm reduzido em grande medida a nossa população, e as exigências da vida moderna deixam o restante de nós cada vez com menos tempo para buscar as coisas espirituais e com menos sensibilidade para a espiritualidade. Mas agora, os próprios cientistas aprenderam a liberar a energia e o poder do átomo. O mundo compreendeu que tamanho nem sempre é uma indicação de força. Quando aprendemos como acessar a sua energia latente, até mesmo uma íntima partícula de matéria pode liberar uma quantidade incrível de força. Dentro desse sentido, o processo que se emprega para liberar o poder atômico é a fissão nuclear, na qual um átomo é rompido em pequenos componentes. Assim como os judeus, isso nos ensina que a chave para liberar o nosso potencial latente é quebrar o nosso ego, o nosso eu, a egolatria, e dessa forma possibilitando assim que a nossa essência interior divina venha brilhar através dele. Quando melhor dominarmos esta tecnologia espiritual, por assim dizer, menos precisaremos nos sentir intimidados por ser uma minoria, aparentemente insignificante, ou por termos um tempo e energia limitados para decidir aos propósitos sagrados. Dentro de nós reside o poder de mudar o mundo interior para melhor. Ou seja, essa grande fissão nuclear espiritual, ela precisa começar no interior de cada um de nós. Ou seja, uma grande explosão no nosso interior para destruir o nosso ego, a nossa auto-idolatria, o nosso egolatria, e não ficarmos embriagados com o nosso ego, com o nosso eu. Destruindo esse grande ídolo, então nós poderemos, sem sombra de dúvidas, fazer com que haja então, na sequência, uma grande explosão espiritual por um mundo melhor. Por isso Deus confiou a cada um de nós a missão suprema das nossas vidas: transformar este mundo para ser a moradia de Deus, a casa de Deus, o lar de Deus. Por isso não vamos perder a oportunidade que Deus está nos dando de estarmos em sociedade com Ele para transformar este mundo na casa de Deus, na moradia de Deus. Por isso, a começar em seu interior, faça com que essa fissão nuclear espiritual comece a ser uma realidade, para que isso possa repercutir não onde você mora, no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, no seu país, e assim alcançarmos o mundo inteiro. Por isso, juntos somos de fato mais fortes, mesmo que sejamos pequeno aos olhos das nações, mas aquele que criou todas as coisas, o único Deus, o único Criador, o único Salvador, ele diz: vós sois para mim um povo santo. Por isso, amados, vamos em frente na nossa jornada monoteísta, com fundamento judaico e orientação rabínica. Daqui a pouco estaremos chegando ali, em São Paulo,
estaremos chegando, né, para o nosso encontro com o nosso Rav Yaakov Geranstad. Continuamos aqui na estrada, né? E tem muita gente aqui que não dormiu à noite. Quem não dormiu à noite aí? Olha lá, ó. Todos ansiosos para chegar esse momento. Então, estamos próximos de chegarmos a esse encontro desse Shabbat. A terceira refeição do Shabbat, com o nosso Rav Yaakov Geranstad. E depois, a partir das 19h15, abaixado o sinal cai e nós ficamos às cegas. Voltamos ao vivo e a cores. Ok? Então, daqui a pouco, depois das 16 horas, nós